todos, sejam bem-vindos ao Geração Espírita Z. Hoje nos encontramos novamente com Gonçalo Queiroz, que vai falar um pouquinho para a gente, dando continuidade às temáticas já discutidas nos outros 2 programas de Paulo para Jovens, sobre o eu comigo e eu com a sociedade. Seja bem-vindo, Gonçalo, mais uma vez. Olá, Marina, muito obrigado. Olá, você que está nos assistindo. É sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos. Eu queria só fazer uma correção aqui que eu terminei falando errado, gente. Não é eu comigo, é eu e o outro. Olha só que pessoa louca, né? Então, Gonçalo, quando você se sentir à vontade, viu? Pode iniciar, a casa é sua. Obrigado, Marina. É exatamente no nosso segundo programa nós falamos eu comigo e eu e a família, né? Só relembrando um pouquinho, Paulo escrevendo a Timóteo e também a Tito, né? Mas nós fizemos o recorte especialmente das passagens a Timóteo. Nós percebemos os conselhos de Paulo sobre a necessidade do autoconhecimento e de como nós lidamos conosco, com nós próprios, né? E aí colocamos eu comigo, qual é a relação, como é a relação que eu tenho para comigo mesmo. O tão necessário autoconhecimento. Não duvide da sua capacidade, Paulo falou sobre isso. Não fale palavrões. Seja intenso, mas com equilíbrio. É necessário o equilíbrio em tudo na vida, inclusive na nossa intensidade. E os jovens geralmente têm muita intensidade, colocam muita intensidade naquilo que fazem, mas é necessário o equilíbrio para que essa intensidade não se torne algo prejudicial. Falamos também na relação que nós devemos ter com a nossa família. Tivemos o conselho de Paulo de Tarso sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos seres amados, nossos entes queridos mais próximos. Lembramos de uma frase escrita pelo Chico, em que fala da responsabilidade que nós devemos ter com corações queridos. André Luiz, né, o autor espiritual desta frase, nos diz que se nós temos o dever de amar a todos, como irmãos que somos filhos do mesmo Pai, imagine o tamanho do dever que nós devemos ter para com os seres mais próximos, aqueles da nossa família que nos criaram, que dedicam seus dias e suas horas a nos conduzir pelo bom caminho, a ter paciência para conosco. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos com esses corações queridos, com pais, mães, irmãos, avós, maridos, esposas, enfim, filhos. Então, temos muita responsabilidade. Paulo também escreveu sobre isso. Quem quiser se aprofundar, volta lá no episódio passado, que nós comentamos de uma forma mais profunda sobre isso. E hoje, ampliando ainda mais esse leque, falaremos da nossa relação com o outro mais próximo, além da nossa família, tá? Com o amigo querido, o colega de trabalho, e abrangendo ainda mais eu e a sociedade. O meu papel como cristão dentro de uma sociedade, né? E é fundamental a gente falar nisso, porque a nossa sociedade hoje precisa muito do evangelho. A gente olha para as coisas e parece que tudo está de cabeça para baixo, né? Não é para ter medo, não, é porque é um momento único da gente colocar em prática esses valores evangélicos. Vamos falar sobre isso. Mas, de fato, Paulo ele escreveu a Timóteo falando aí sobre a necessidade da nossa relação com o outro e dessa boa relação que precisa existir. Então, na temática eu e o outro, o mais próximo de fora, Paulo escreveu para Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, no versículo 14, Paulo escreveu o seguinte: Olha, Timóteo, lembra-te de tudo isto, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras que nada servem, a não ser para perder aqueles que as ouvem. Então, o conselho de Paulo, resumindo, evita discussões bobas. Evita.
contendas que não vão levar a nada. Discussões para provar quem está certo ou quem é melhor em determinado assunto. É diferente de uma discussão saudável, edificante, uma troca de ideias verdadeira. Isso é válido. Além de válido, é necessário. Agora, aquelas discussões que a gente percebe que não vai dar em nada, que nós estamos querendo impor o nosso ponto de vista ou que outra pessoa esteja querendo impor o ponto de vista dela sobre nós, isso não leva a nada. Isso só vai levar à perdição. Porque através dessa discussão, olha só, eu vou dar margem, dar vazão à minha vaidade, ao meu orgulho, à minha intolerância. E nós sabemos que o espírito ele tem o dever de domar essas más tendências. Então, por que eu vou dar vazão a uma discussão dessa, se eu sei que só vai ser prejudicial, sobretudo para mim mesmo? E quantas vezes a gente já não fez isso, né? Principalmente nesses tempos de redes sociais, em que é muito fácil você chegar ali na rede social e colocar o que você pensa. Eu repito, é natural a gente colocar, às vezes é necessário até. Mas outras vezes nós devemos calar. Tem uma música que chama Paulo de Tarso, o nome da música, e é do Tim, né? De Tim e Vanessa. E na música tá ali colocado no refrão que às vezes é preciso calar para que o Cristo possa falar. E Paulo nos ensinou verdadeiramente isso, esse esvaziamento de si mesmo para o preenchimento do Cristo em nós. Às vezes, numa discussão, numa rede social, o nosso primeiro impulso é colocar aquilo que está dentro de nós para fora, no teclado, ali, digitando no celular. E, invigilante que somos, nós destilamos fel, intolerância, impaciência para com o outro. É extremamente necessária a vigilância. É extremamente necessário que nós evitemos essas discussões que não são saudáveis, que são extremamente prejudiciais. É a primeira lição que Paulo dá para Timóteo e para todos os jovens. Evita discussões bobas, né? Nesse contexto de eu para com o outro. A segunda lição, no contexto, é respeite os outros, mesmo que eles estejam errados. Olha só. Jesus não violentou consciência alguma, ele orientou, mas ele não obrigou ninguém a segui-lo. Então, respeite os outros, mesmo que estejam errados. Por quê? Porque apesar de você saber que o outro está errado em determinado ponto, ele vai ter o tempo dele para amadurecer. O erro, ele é momentâneo. Nenhum erro é eterno. Se o outro não quer seguir o bom caminho, é uma escolha dele, é um livre-arbítrio. Deus, que é o Pai, o Criador de todas as coisas, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por que que eu não vou respeitar o livre-arbítrio do meu irmão? Os nossos guias espirituais e o próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, respeitam o nosso livre-arbítrio? Às vezes com lágrimas nos olhos, né? Em ver que nós estamos cometendo erros clamorosos. Então por que que eu não vou respeitar o livre-arbítrio? Por que que eu vou violar o direito do meu irmão de pensar e de ser quem ele deseja ser? Dessa forma, Paulo escreve para Timóteo, ali na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreendas duramente um velho. Ao contrário, exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas
como a mães, as jovens como irmãs em toda pureza. Então, isso acontece muito quando a gente lida com pessoas mais velhas, por exemplo, mais experientes na vida, mais velhas no corpo, tá? E que, vou dar um exemplo corriqueiro, não estão tão familiarizados com, por exemplo, tecnologia. Aí alguém, um vovô, uma vovó, um pai, uma mãe pergunta: ah, me ajuda com isso aqui. Ah, mãe, mas eu já te ensinei isso 1000 vezes, você não aprende. Ah, mãe, ah, pai, mas isso está errado, não é assim, eu já falei 1000 vezes. E a gente perde a paciência. Mas Paulo disse lá para Timóteo, olha só, ele na época nem tinha celular, viu? Eram outras questões, mas a gente vê como se aplica nos nossos dias. Não repreendas duramente, nem a um idoso, nem a uma idosa. Antes, trata-os como pai, como mãe, como avô, como avó, usando da fraternidade. Respeite as limitações de cada pessoa. Se nós temos facilidade hoje, por exemplo, com a tecnologia atual, daqui a 50 anos nós podemos ter grandes dificuldades com a tecnologia que vai surgir na Terra. E nós vamos precisar de auxílio das pessoas mais jovens daqui a 50 anos. Então vamos nos colocar no lugar. Não devemos de maneira alguma repreender de maneira dura, severa, alguém que precisa da nossa compreensão, da nossa paciência e do nosso amor. Estou usando o exemplo de alguém mais velho que Paulo usou, mas também os jovens da sua idade, da nossa idade, que por acaso estejam incorrendo em determinado erro. Por que nós vamos perder a paciência? Por que nós vamos falar assim, ah, eu largo de mão, você que se vire? Por quê? Não devemos violentar, obrigar, mas também não devemos desistir. Devemos estar ali, prontos, para quando a pessoa precisar do nosso apoio fraternal, do nosso amparo, nós agirmos como verdadeiros cristãos. Dessa forma, Paulo é muito enfático nesse conselho. Então, eu, para com o outro mais próximo, para com um amigo, eu não devo ter discussões bobas que não levam a nada. Inclusive, Paulo aprendeu isso em discussões com Tiago. Tiago menor. Quem leu Paulo e Estevão sabe. Os dois discutiam muito acerca do evangelho porque tinham visões opostas em determinados pontos. Tiago era muito arraigado à fé judaica e trazia preceitos judaicos para o cristianismo, por exemplo, a circuncisão. Tiago, menor. Paulo, que tinha vindo do judaísmo também, era contrário a tudo isso. E os dois discutiam muito sobre isso. Os dois não aguentavam, às vezes, nem se ver. Olha só, estamos falando de Paulo e Tiago. Só que como a providência divina não dá ponto sem nó, lá na frente, muitos anos depois, os dois são constrangidos a viverem sobre o mesmo teto. E os dois percebem, já mais vividos, já mais experientes, que a visão de cada um era necessária para a edificação do cristianismo naquela época, porque cada um foi chamado a contribuir justamente com a visão que tinha. Porque Tiago, menor, atuava dentro do seio judaico e precisava daquela visão judaica. E Paulo tinha sido chamado a pregar para os gentios, ou seja, não precisava da visão judaica, porque os gentios não gostavam. Então, cada um com as suas visões tinha sido chamado a trabalhar dentro do cristianismo e lá na frente, embaixo do mesmo teto, morando juntos, convivendo de uma maneira mais íntima, eles perceberam isso e passaram a se amar. Então, por que eu vou impor, discutir de maneira boba, imatura com o irmão?
que tem uma visão momentaneamente diferente, que nós possamos refletir sobre esses exemplos vivos do Evangelho. E eu devo respeitar cada um, respeitar o seu livre-arbítrio na medida que eu quero também o meu livre-arbítrio respeitado. Então, o que eu quero para mim, eu quero para o outro. É uma lição grandiosa do Evangelho. Ampliando ainda mais esse leque, saindo do outro mais próximo e passando para a sociedade, uma maneira mais geral, qual é o papel que eu, jovem, devo ter perante a sociedade? Isso é muito grave, é muito sério, porque às vezes em uma suposta defesa, por exemplo, do cristianismo, a gente se exalta, a gente machuca o outro, até sem querer muitas vezes. Então, qual é o papel que eu, como cristão, devo ter? O primeiro conselho de Paulo é: contente-se com o essencial. Isso não significa que eu não deva lutar por uma melhoria nas minhas condições materiais, nas condições da minha família. Não é isso. Mas eu devo, em primeiro lugar, me contentar com o essencial para mim, para depois eu buscar uma melhoria se realmente for da minha necessidade. A melhoria, ela é lei divina, é lei de progresso. Isso está dentro de todos nós, o desejo de melhorar, tanto materialmente como espiritualmente. É lei de progresso. Mas eu não posso buscar essa melhoria sem antes ser grato pelo que eu já tenho. E se eu já tenho o essencial, eu devo colocar isso em primeiro lugar. Dessa forma, Paulo ele escreve lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 6 a 8. A piedade é, de fato, grande fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Pois nada trouxemos a este mundo, e assim também nada dele poderemos levar. Tendo, pois, comida e roupa, fiquemos contentes com isso. O que Paulo está dizendo? Se eu já tenho o essencial, eu tenho comida para alimentar o meu corpo, e eu tenho roupa, eu tenho que me contentar com isso, e através das lutas diárias, buscar a minha melhoria natural, a melhoria da minha família, a melhoria da minha sociedade, mas sem perder a cabeça, sem trocar os pés pelas mãos, porque é justamente por causa dessa busca sedenta pelo que é supérfluo que nós muitas vezes nos perdemos. Quantas vezes pessoas sem fim já se perderam através de busca por poder, por dinheiro em excesso, pelo que não é essencial? Quantas corrupções, quantos assassinatos, dando vazão a esse desejo louco de busca pelo que é supérfluo. Então eu devo buscar a melhoria, mas primeiramente me contentando com o que é de fato essencial, porque estamos aqui só de passagem. O outro conselho que Paulo dá para os jovens nessa questão de eu e a sociedade vai surpreender muita gente. Vai surpreender. Ore pelo governo, independente de quem seja o governo, ou de qual seja. Ore porque as pessoas que estão lá no governo, elas têm uma responsabilidade sobre todo um povo. E se aquelas pessoas falham no seu trabalho, na sua missão de governantes, elas levam um povo ao sofrimento. Então eu devo orar pelo governo vigente, qualquer que seja ele. Dessa forma, Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu te recomendo que se façam pedidos, súplicas,
orações e ações de graças por todos, pelos reis, pelos que estão no poder, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é uma boa coisa e agrada a Deus, nosso Salvador, ou a Jesus, nosso Salvador. Então, se eu oro por quem está governando, eu não estou orando apenas por ele. Eu estou orando por mim, eu estou orando pelos meus semelhantes, por toda uma nação, por todo um povo. Porque o que a gente precisa em termos de nação é de calma, honestidade e progresso. É tudo que a gente precisa. O resto é supérfluo, gente. Dessa forma, quando um governante cumpre de fato a sua missão, ele leva tempos de calma, de serenidade, para o povo se desenvolver, tanto materialmente como intelectualmente, como moralmente. A gente acha que nos mundos superiores reinam que a desordem, a bagunça, as guerras. Não. Os mundos superiores são mundos de calma, de paz. E é isso que a gente precisa tanto aqui na Terra. Então nós devemos orar pelos nossos governantes e não amaldiçoá-los. A gente faz o quê? A gente faz o contrário. Nós amaldiçoamos os governantes, né? Que a gente não concorda. A gente quer que eles se acabem. Totalmente o contrário do que Paulo e do que o Evangelho orientam. Aí nós devemos calar os nossos ciúmes, as nossas visões, cheios dessa carga, cheias, melhor dizendo, dessa carga que nós trazemos do passado. Nós devemos calar tudo isso para que o Cristo possa falar através de nós. Então, independente se a gente concorda ou não, por exemplo, com a visão ideológica de determinado governo, independente disso, vamos orar para que aquelas pessoas que estejam ali façam um bom governo. Porque o ponto não é provar quem está certo e quem está errado. O ponto é trazer paz e prosperidade para a terra, independente de quem esteja no governo. Isso chama-se fraternidade. E fraternidade é uma lei universal. Como é que eu digo que eu quero ser fraterno se eu não oro, por exemplo, por quem está no governo? Se eu quero que ele se acabe, que ele se destrua. Isso é um recado muito forte e muito atual nesse Brasil dividido que nós temos atualmente. É por isso que eu gosto tanto das lições de Paulo, porque elas foram dadas tanto tempo atrás, mas se aplicam perfeitamente em nossos dias. As lições evangélicas, de uma maneira geral, né? Que em verdade são as lições de Jesus. Então, como que eu estou agindo como um cristão perante mim mesmo, perante a minha família, perante o outro mais próximo e perante a sociedade? Eu estou agindo como um verdadeiro cristão ou eu estou apenas colocando o rótulo de cristão? É por isso, gente, que a doutrina espírita, ela traz uma visão muito bonita e muito necessária do que nós devemos fazer para realmente aplicar o evangelho. Nós devemos fazer isso que nós estamos fazendo agora, que é estudar, mas esse é só o primeiro passo. Depois do estudo, vem, aí cada um faz, no silêncio do seu ser, a reflexão. A reflexão sobre o que foi estudado. Eu estou aplicando isso que foi estudado no meu dia a dia? Faz sentido aplicar no meu dia a dia isso? Isso chama-se reflexão. Após o estudo, a reflexão é necessária. Com a reflexão, vem
o sentimento. O sentimento ele vai brotar naturalmente. A vontade de fazer, a vontade de aplicar. O sentimento de querer ser melhor, o sentimento de que Jesus está ao meu lado, me orientando, me guiando através dos seus emissários. E depois do sentimento, a ação torna-se inevitável. Aquilo que começou no estudo, ao longo desse processo de meditação, de sentimento, termina na ação. Aí sim, eu posso dizer que eu estou sendo um cristão, quando a ação se concretiza. Então, que possamos meditar nos conselhos que Paulo nos deu hoje. Evite discussões bobas, que não levam a nada, que só servem para exacerbar as diferenças, a vaidade, o orgulho. Evite isso, isso não vai levar a nada. Só vai atrasar a nossa marcha. Respeite o outro, respeite o livre-arbítrio do outro, mesmo que você perceba que esteja errado. O erro é temporário, a pessoa vai aprender. A gente respeita, mesmo que entre lágrimas, mas a gente respeita. Contente-se, sobretudo com o essencial. Você tem o que comer, você tem roupa para usar, então você tem tudo que precisa para lutar pelas demais coisas. Ore pelo governo, ore pelos governantes. Não queira a destruição de ninguém, só queira a destruição do mal que por si só se destrói. Você não precisa impor a sua mão vingadora. Não precisa. O mal por si só se destrói. O nosso papel é fazer o bem. E o bem também consiste em orar por aqueles que nos governam, independente de quem sejam. Esses foram os nossos conselhos. Os nossos não, os conselhos de Paulo para nós no dia de hoje. E no programa que vem, finalizando essa série que eu estou gostando tanto de fazer, Paulo para Jovens, falaremos da nossa relação com Deus, com o Criador, que em verdade não deixa de ser uma relação com nós mesmos, uma relação com a família, com o outro e com a sociedade. Marina. Pois bem, que coisa bonita, Gonçalo. Tantos ensinamentos legais que você trouxe aqui pra gente através das palavras de Paulo, né? Os ensinamentos de Paulo. O quanto é importante a gente aceitar o outro como ele é, né? Que foi justamente aquilo que Jesus já tinha nos dito, né? Amar ao próximo, né? O quanto é importante também diferenciar o supérfluo do que é o conforto, né? O excesso do conforto, que Jesus não proíbe o conforto, né? Então, é importante a gente estar sempre lembrando e diferenciando isso. E também a importância do orar sempre, e desejar e fazer o bem, que é o que nos cabe, não é mesmo? Que você acabou de falar. E pensar que isso foi escrito e aconselhado há tantos anos, né? Há tanto tempo, mas ainda assim é tão atual e tão necessário da gente ouvir ainda hoje. Aí, Gonçalo, eu queria que você me dissesse o que é que você acha por que é tão importante a gente estar falando disso hoje, no contexto atual? E com jovens, principalmente. Todos esses conselhos que você trouxe, toda essa reflexão a respeito dos conselhos de Paulo, né, para Timóteo. Por que ela é tão importante para os nossos jovens de hoje? Olha, Marina, nós vivemos tempos desafiadores de transição planetária. Em verdade, os jovens, eles sempre, na história da nossa humanidade, eles sempre tiveram um papel importante na modificação do que precisava ser mudado, né? O jovem, ele tem esse papel na sociedade. A gente sempre fala, o jovem é o país do futuro, é o mundo do futuro, e realmente é, porque a geração que vai subir ao poder da política, do país, a geração que vai fazer as coisas acontecerem. Então, o jovem, ele sempre teve esse papel, né? A gente, através das reencarnações, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, entramos nesse papel de juventude e depois vamos para a madureza realmente fazer a coisa acontecer. Então, o jovem sempre teve esse papel. Agora, nos dias de hoje, nós sabemos que estamos em tempos de transição planetária. Nós sabemos que
o mundo ele vai se modificar para melhor, apesar de não parecer, mas sim, ele vai se modificar para melhor. É o que a doutrina espírita nos coloca, é o que o cristianismo nos coloca. O bem vai vencer, mas para ele se modificar, adivinha quem tem que atuar? Sobretudo os jovens, porque é a geração nova que vai fazer essa modificação. Se a geração nova não atuar, não tem modificação, porque não tem milagre. Jesus não vai descer dos céus e de repente mudar todo mundo. É um processo, é uma luzinha acendendo aqui, uma luzinha acendendo ali, outra acolá, e as coisas vão acontecendo. Então, essa geração nova tem esse desafio, essa missão de mudar as coisas, mudar os paradigmas, de fazer ruir naturalmente o velho mundo e edificar o novo mundo. É por isso que, mais do que nunca, os jovens precisam ter consciência da sua missão, que não é impor a sua vontade sobre as outras, não é agir com violência, com invigilância, não. É, sobretudo, agir baseado no Evangelho de Jesus. É agir com serenidade, com naturalidade, com muita fé e, sobretudo, com muito amor. É só assim que a Terra vai se transformar. E acredite, vai. Agora, eu, como individualidade, como pessoa, como espírito, eu quero fazer parte dessa transformação ou eu quero deixar minha casa ser arrastada pela tempestade e ser tragado junto com o velho mundo que vai embora? Aí é uma questão pessoal. A modificação vai vir. Nós já podemos ver vários jovens, não só dentro do espiritismo, mas na sociedade como um todo, com essa vontade de fazer o bem, de trabalhar dentro do evangelho. Agora, é um exame pessoal. Eu quero fazer parte disso ou eu quero ir embora junto com o velho mundo? É uma análise de cada um de nós. Mais uma vez, muito bem colocado. E aí me lembra até um pouco do que você falou no programa anterior, né? Do eu comigo. Qualquer mudança que eu queira ver na sociedade, eu tenho que começar por dentro de mim, né? Então é isso, gente. O nosso programa de hoje encerra por aqui. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, corre lá e siga. Manda uma mensagem pra gente dizendo o que é que você está achando. E assista os programas anteriores que também são maravilhosos. Fica conosco e até breve.